Seja muito bem-vindo. Esse é o segundo episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é: não tenho tempo para ser produtivo. O que é exatamente ser produtivo? Eu vou iniciar explicando sobre o que eu entendo ser prioridade. Prioridade é tudo aquilo que é importante para nós, seja algo que nós fazemos ou algo que é feito para nós vindo de outra pessoa, como por exemplo contratar um serviço ou terceirizar algum serviço da casa para outro membro da família. Isso é um exemplo de prioridade. E antes de sermos produtivos, nós devemos saber o que realmente nos importa. Por exemplo, uma pessoa que quer passar na faculdade de medicina, ela não está interessada no TikTok. Só que por vezes ela pode se acabar em momentos produtivos, em horas boas, ela pode acabar se entregando para o celular e ficar horas no TikTok. Isso não necessariamente é culpa dela, são vários fatores e ela não se planejou adequadamente para esse momento. Então, a prioridade da pessoa com certeza é estudar para passar no vestibular, mas as recompensas imediatas fizeram com que o corpo, deprimido, em vez de agir na direção de focar para a faculdade de medicina, em vez dela agir para focar na direção certa, na direção que importa para ela, ela foi mexer e de 1 minuto virou 2, de 2 virou meia hora e de meia hora viraram-se algumas horas, talvez um período inteiro em que ela tenha focado sem a necessidade. Então isso seria um exemplo do que eu vou tratar no episódio de hoje. Então eu vou estar falando sobre recompensas imediatas e sugestões para aplicações na vida real. Então, formas melhores de você começar a organizar a sua rotina a partir disso e levando em conta o episódio anterior. Então esse é o episódio número 2. Para você pegar melhor os episódios, é interessante ver em ordem, que você acaba pegando uma sequência, você acaba pegando um conteúdo melhor, mas ele também pode ser visto isoladamente. Então você pode ver esse conteúdo sem ter visto o anterior, que não tem grandes problemas. Não é uma continuação exata. Então vamos ao ponto. Não adianta você ser produtivo sem uma prioridade clara. Por isso que eu estou definindo a prioridade. Por exemplo, eu quero ser o melhor psicólogo do mundo. Vamos supor, é um exemplo. Então, por que eu estaria jogando horas fora no Facebook? Por que eu estaria jogando xadrez, por exemplo, que é meu esporte aí? Para que eu estaria jogando xadrez ou investindo muito tempo no xadrez? Se meu real objetivo é ser um grande psicólogo, ser o melhor do mundo. Então assim, temos dois problemas aqui. Primeiro, eu não tenho um objetivo claro. Eu falei o melhor psicólogo, mas eu não especifiquei, por exemplo, a área e o tipo de atuação. Ele pode ser, por exemplo, um psicólogo clínico. Ele pode ser um psicólogo mais pesquisador, ele pode ser um psicólogo escritor, no sentido de escrever algumas histórias, algumas coisas baseadas na psicologia, pode ser um psicólogo do esporte, pode ser um psicólogo produtor de conteúdo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, existem muitas possibilidades, muitas possibilidades. A primeira é que tá vago para saber qual é o real objetivo. E o segundo problema aqui é que a pessoa, em vez de ela estar se dedicando para um objetivo que ela quer a longo prazo, ela está se dedicando para os prazeres, para as recompensas imediatas. Então tudo que a gente decide na nossa vida, tudo que a gente quer escolher ou quer fazer, passa no nosso cérebro em alguns segundos e a gente se decide. Então a gente se decide o que nós vamos fazer. Isso é um fato. Por exemplo, eu quero nesse momento fazer atividade física, inclusive saindo daqui eu vou fazer atividade física.
Então o cérebro ele entende. Aí de repente, antes de fazer atividade física, ele vê alguma coisa prazerosa. Ele vê, por exemplo, um chocolate, ele vê, né, os exemplos de recompensa imediata e ele vai para essa recompensa imediata. Talvez o meu objetivo para fazer atividade física é emagrecer ou ter saúde, geralmente vai ser. Então esse chocolate ele vai estar indo na contramão do que eu estou tentando. O objetivo real da atividade física vai ser o prazer, a energia, tudo aquilo. E o chocolate vai estar indo na contramão, ele vai ser uma energia a mais para mim gastar. Então nesse sentido ele não é útil, nesse sentido. Talvez em outros momentos, em momentos onde o lazer é importante, ele é útil. Então isso é prioridade. Você saber o que você quer de forma direta, né, de forma objetiva, e você agir na direção disso. É essencial. Não adianta também, eu, por exemplo, né, que nem eu falei, eu quero ser o melhor psicólogo. Eu ficar investindo muito tempo no xadrez, que é meu esporte favorito, que eu jogo com uma certa regularidade, estou em um torneio online no momento, já cheguei a ficar em vários, né, agora estou só em um. Então não adianta ficar investindo, né, se é meu objetivo, que no caso não é meu objetivo. Meu objetivo nesse momento é produzir conteúdo para a internet e migrar do negócio físico para o negócio digital. Esse é meu objetivo. Então o que eu estou fazendo? Eu tirei férias, organizei uma estrutura e possibilitei isso. No começo está sendo bastante custoso na questão de energia. Eu tive que correr atrás, eu tive que reestruturar o lugar 2 vezes, eu tive que fazer várias coisas, então está sendo bem custoso. Mas agora estou começando a ter um pouco de tempo e organização para gravar os vídeos, o que tem sido bem interessante. Tempo, todo mundo tem 24 horas. Né? A pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais miserável, digamos assim, ambas têm 24 horas. Qual que é a diferença do tempo das duas? Provavelmente o gerenciamento do tempo delas. Né? A pessoa mais rica, claro, ela tem mais estrutura, ela tem um repertório, uma tecnologia a seu favor, ela tem pessoas trabalhando para ela, tudo isso favorece. Mas as horas dela, diretamente dela, ela tem só 24. Então se a gente estiver falando, por exemplo, de saúde física, de fazer atividade física, de meditar, de ir no médico, a gente está falando das 24 horas dela, não dos funcionários que fizeram isso para ela. Então muitas coisas não devem ser delegadas. E a qualidade de sono, por exemplo, é uma delas. Isso não deve ser delegado. Na grande maioria das prioridades que eu vejo, o sono é um fator importante. Eu espero que na sua também seja, até porque eu não estou orientando aqui um método que não utilize do sono. Na verdade, o sono é a base de tudo que eu estou falando e é a primeira prioridade que eu gostaria de trabalhar. Teve uma situação em específico no passado com um atendimento que eu estava em supervisão com um professor e alguns colegas. Supervisão é quando você tem um caso e você comenta sobre o caso de forma sigilosa nesse caso, né, porque é online. E o que aconteceu? Eu comentei, né, que o objetivo que eu tinha era melhorar o sono de um adolescente. E eu pensei que eles iam entrar em alguma coisa de higiene do sono, entrar em algum repertório avançado, fazer alguma coisa com que o adolescente realmente engajasse na questão do sono. E na verdade eles me questionaram, por que você quer melhorar o sono dele? É uma coisa que ele quer? É uma coisa que a sociedade quer? Da onde que vem esse desejo? E no final das contas, eu não sei, é possível que é uma coisa que a família quer e isso trouxe para ele, né? Ele acha que quer, mas ele não vê grande importância, já que jogar de madrugada, por exemplo, é uma grande motivação. Esse caso ainda está em atendimento, né? Ainda está em atendimento, então eu não posso dizer assim com certeza como está agora, né? Que nesse momento eu estou de férias, mas é uma situação que eu tive que agir diferente dos meus princípios, né? Dos meus princípios do sono. Mas tudo bem, eu já passei por uma etapa assim, como eu comentei no episódio anterior, eu passei por alguns meses estudando durante a madrugada para conseguir passar na prova teórica da PM, né, da Polícia Militar aqui de Santa Catarina,
passei na prova teórica, reprovei na física e também tive que me esforçar várias vezes, né? Em vários momentos eu acabei optando pelo período da noite para fazer algumas coisas. Então isso sempre foi uma possibilidade para mim, né? O dia tem 24 horas, a noite faz parte dela. Só que agora eu tenho princípios de ser mais produtivo de dia, não deixar tantas pendências para chegar nesse ponto. E eu espero que a sua prioridade envolva o sono, de preferência o sono diurno, e que você tenha uma capacidade, né, de memória, de organização, uma capacidade bem aguçada, seguindo os passos que eu vou orientar aqui, para você melhorar cada vez mais em direção ao teu objetivo. E não só ir em direção ao objetivo, mas também ter clareza de que é o que você realmente quer. Não adianta eu te orientar formas de chegar num objetivo se você descobre muito tempo depois, muito investimento depois, que aquele não é seu real objetivo. Isso é praticamente inútil. Você andou pelo caminho errado. Você teve algumas conquistas, mas definitivamente não era o que você queria. As pessoas confundem o que significa tempo e prioridade. É como esse exemplo que eu coloquei do adolescente, que eu acabei adiantando. As pessoas confundem o que elas querem com o que a sociedade impõe e acabam indo nas recompensas imediatas. Então, exatamente esse caso que eu citei. Não era o que ele queria, melhorar o sono. Era o que eu queria e a família dele queria. Então ele acabou achando que era uma coisa dele e no fim acabou indo para as recompensas imediatas, além dos jogos que a gente chama de videogames, né? Mas é no computador, mas tudo é videogame, até no celular. O simples ato de jogar no celular é considerado videogame. Então ele foi para essas práticas e com o tempo, né, talvez se reorganize essas prioridades ou ele simplesmente consiga ajustar o sono seguindo aquela rotina que eu falei de gente que trabalha de madrugada. Também não é nenhum problema se ele conseguir viver a vida dele de forma saudável e conseguir aproveitar a vida dele, não tem nenhum problema com isso. Qual a diferença entre fazer o que parece mais fácil em relação ao que eu tenho planos no futuro? Então, tem muita diferença. Por exemplo, a primeira diferença é o tempo de caminhada, o tempo de jornada, né? Se eu quero atingir o objetivo, como por exemplo, passar no vestibular de medicina, é algo para muita gente bem ambicioso e para algumas pessoas, né, que têm aí mais facilidade, é apenas uma escolha, né? Estuda pouco talvez, né, por ter uma facilidade maior. Até algumas pessoas têm a genética mais propícia à organização e mais fácil para o estudo, não vou entrar nesse mérito. Ajuda, mas não é aqui que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar no que o ambiente pode ajudar. Então a pessoa, por exemplo, ela tem um plano de entrar em medicina em 2 anos e ela fica estudando muito. Essa é uma pessoa focada, seguindo, né, os princípios de manter o sono regulado, seguir fazendo atividade física e conseguir manter uma rotina ajustada. Tá ótimo, possivelmente ela vai ter mais chance de conseguir esse objetivo do que outras pessoas. Mas agora essa mesma pessoa, ela fica deixando de dormir para estudar, ela acorda no horário que ela gostaria de estudar, ela fica mexendo nas redes sociais, vai para gordura, vai para compras compulsivas, vai para comer doce, vai para os prazeres imediatos, né? Como eu já falei, conversar nas redes sociais, os prazeres sexuais, acaba desengajando nesse sentido. E o que isso significa? Significa que ela deixou de gastar tempo que ela queria, deixou de investir no que ela desejava para ter prazeres imediatos. E muitas vezes de noite ela deixou de dormir para estudar. Então se ela simplesmente deixasse de ter esses prazeres imediatos para dormir, vamos supor assim, para dormir de noite e estudar de manhã naquele momento, sem a exaustão, detalhe, sem a exaustão. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que estudar 14 horas por dia, dormir 8 e nas outras 2 horas fazer as necessidades, quem está nesse objetivo. Estou dizendo que o teu principal foco vai ser o teu principal objetivo do momento, assim como para mim está sendo gravar esses vídeos. E isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Não é para você focar de forma absurda
nos objetivos. Por exemplo, focar 15 horas do dia em um a fazer durante um longo período. Gente, isso é exaustivo. Eu estou falando aqui para você focar de forma saudável, ter um pouco de lazer e não ter essas perdas de tempo em momentos indesejados. Isso que eu estou falando sobre prioridades e objetivos. Então, essa pessoa acaba deixando de dormir, por exemplo, de noite, que ela poderia estar dormindo, para estudar. E acaba deixando de estudar de dia para estar nas recompensas imediatas. E uma das vantagens da meditação, inclusive, é você perceber a sua atenção. Então, no que você percebe, no que você está prestando atenção, você volta a atenção para ela e tenta direcionar para onde você deseja. Que geralmente o exercício que eu faço é na respiração. Por exemplo, eu faço o exercício todo dia de perceber a minha respiração. Então, quando eu noto que eu estou fugindo, que eu não estou pensando, eu vou lá e volto para a respiração. Vai ter um episódio só sobre meditação, podem ficar tranquilos. A pessoa foca a atenção na respiração, por exemplo. Aí ela nota que saiu a atenção. Aí o pensamento, a meta-atenção, meta nesse sentido é tudo que você tudo que percebe o que está acontecendo. Por exemplo, atenção da atenção. Então é meta-atenção. A linguagem, por exemplo, a linguagem falando sobre a própria linguagem. É metalinguagem. Tem tudo, né? Todas as áreas têm esse meta. Então a meta-atenção, que é a atenção da atenção, você perceber no que você está atento, é o gerente da tua cabeça, ela é muito treinada. Então quando você acorda de manhã e fica muito tempo nessas recompensas imediatas, o teu cérebro já se direciona. Olha, eu estou gastando muito tempo aqui, eu tenho que estudar. Né? Aí você começa a reorganizar a rotina para ir dormir mais cedo e estudar melhor. Né? Estudar melhor para conseguir fazer as devidas tarefas e conseguir ter uma rotina não exaustiva e nem só de lazer, sem ignorar o sono. Isso é essencial. Qual que é a diferença então entre fazer o que é fácil e fazer o que se almeja alcançar? Geralmente é as conquistas. Né? Tem pessoas que dizem, por exemplo, se você ficar parado onde você está hoje e se você se mover, nessas duas possibilidades, uma você vai na direção dos teus objetivos, na outra você mantém a vida parada. 5 anos, 20 anos vão passar do mesmo jeito. Então provavelmente o tempo vai passar da mesma forma. Só que daqui 5 anos ou daqui 20 anos, a tua vida vai estar ou exatamente onde ela está agora, ou você vai estar num patamar muito acima. Por quê? Define se você caminhou ou se você não caminhou. Porque o tempo ele vai correr igual. Mas já que ele vai correr, vamos aproveitar para crescer na vida. Esse é o objetivo desse canal. Pessoas que querem mais prazer, energia e produtividade agirem na direção dos objetivos. E eu estou melhorando conceitos científicos. Não é como aquela pesquisa que você leu no Facebook, por exemplo, que se você dormir 1 hora dormir 1 hora, ficar 4 acordado, dormir 1 hora, ficar 4 acordado, durante o dia inteiro resolve o sono, é mito. Eu vi uma pesquisa nesse sentido. Ela não funciona, não tem como o cérebro se recompor em, sei lá, 4 horas, eu acho que era 6 horas. Era 6 horas, então você dormia 4 horas por dia intercalando. Não tem como o cérebro se recuperar em 4 horas ainda espaçadas. Ele precisa de 7 e ainda, o cérebro adulto, e ainda há quem, né, durma no período da tarde, né, após o almoço, como é o meu caso agora que eu estou de férias, que é uma prática que eu gosto bastante. Tem pessoas que atrapalham o sono de noite e tem pessoas que realmente não conseguem. Aí não tem nenhum problema, podem fazer outras práticas como meditar ou apenas deitar de forma tranquila, sem dormir, não precisa necessariamente dormir. Então isso são objetivos, são questões que a gente quer para a nossa vida. Por exemplo, uma das prioridades que você deve ter é ser claro e agir em direção dos objetivos, independente de quais objetivos são. Você tem que ser claro. E não adianta, né, essa de dormir menos ou outros mitos que tem por aí na internet que fogem dos princípios da ciência.
que a ciência vai orientar a dormir a 7 horas contínuas durante a noite ou durante o dia, se você trabalha de noite, vai orientar a comer todo dia, de preferência nos mesmos horários, vai orientar a se exercitar, a beber água. Eu inclusive já bebi 3 litros de água hoje, gravei o episódio 1 de manhã, estou gravando o episódio 2 agora de tarde, ingeri já 3 litros de água, vou fazer atividade física na sequência, então isso é bem importante. E esses princípios básicos, eu não estou indo de remédio milagroso que vai resolver todos os teus problemas e pronto. Não, eu estou indo para um ponto mais interessante, para um ponto melhor, para um ponto que você parte do que já é conhecido e já é bem considerado, né? A questão do sono, para especialistas é muito considerado, a questão da atividade física, meditação. Meditação é uma prática estudada de 40 a 50 anos, estudada, sem a questão religiosa, e praticada, daí de sentido mais religioso mesmo, há mais de 2000 anos. Então, assim, uma prática muito forte, bem como a nossa reza aqui no Brasil, são práticas bem interessantes e você deve levar isso em conta na sua vida, né? Atividades nesse sentido que vão agregar. Eu sempre começo pelo sono. Como avançar nos objetivos? Tem uma frase que eu ouvi num dos cursos que eu estava fazendo recentemente, eu estudo bastante, né? Então eu ouvi uma frase que ela resume isso, né? Os caras estavam falando sobre cursos em geral, né? Sobre esse conteúdo online que a gente faz. Independente do conteúdo que você for fazer, você precisa aprender a gostar do desconforto, aprender a curtir o desconforto. O que isso significa? Por exemplo, no sentido da evolução em alguma área, eles dizem que você começa a evoluir, aí chega num ponto que você para. Aí você para um tempo, fica um tempo parado, os platôs que eles dizem, aí você vai evoluir de novo. Aí você fica um platô. E nesses platôs, você, por exemplo, vai ficar horas, deveria, né, para atingir o teu objetivo, horas focado naquela atividade, sem exaustão, por favor. Então, para você focar horas na atividade, não é você começar a atividade e desistir. A ideia é você começar e focar, né, aprender a curtir o desconforto, fazer de uma forma que fique mais tranquilo, organizar o ambiente para que fique mais fácil você se organizar ali. Então, assim, é você pegar aquela hora e você focar nas suas atividades do dia. Isso é de extrema relevância, tá, gente? Então, curtir o desconforto. É um item muito relevante. E quando você começa a ter os primeiros bons resultados, por exemplo, sair dessa estagnação, dessa trava que você tem na sua vida, você vai começar a aproveitar. Você vai começar a avançar, você vai começar a agir em acordo com os seus objetivos. E você fazendo isso, incluindo a parte de melhorar a rotina, como eu já mencionei antes, você não vai querer ter a rotina que você tem agora. Você vai querer só melhorar durante a sua vida. E esse é meu objetivo. Meu objetivo é ajudar as pessoas a melhorar a rotina. Inclusive, se você que está vendo agora não tem uma rotina perfeita, uma rotina dos sonhos, que eu digo perfeita como tá no emprego dos sonhos, tá estável na vida, trabalhando a quantia de horas que deseja, fazendo o que deseja realmente, não está na rotina perfeita e busca uma melhora da rotina, esse canal é feito para você. Então você pode aproveitar desses vídeos, pode aproveitar os questionários que tem de cada episódio. Esses episódios são para você. Mas se você tem uma rotina imperfeita, digamos nesse sentido, né? Imperfeita, vamos colocar uma definição prática do possível, tá? Então seria uma rotina imperfeita dentro do possível, porque tem imperfeições que muitas vezes não conseguem ser corrigidas. A própria filosofia, ela busca perguntas sem respostas. Então a imperfeição seria responder uma pergunta, mas responder essa pergunta trariam novas 5 perguntas. Então, assim, eu não estou indo para o sentido filosófico nesse sentido. Eu estou indo para uma rotina perfeita no sentido de
confortável, no sentido de muito boa e levando em conta a qualidade de vida e a longevidade, por exemplo. Esses fatores são extremamente relevantes. Então, se você consegue, se você tem essa rotina perfeita e consegue manter ela, esse canal não necessariamente é feito para você, né? Você pode manter, né, ver os conteúdos para ajudar as outras pessoas. De repente, se você for psicólogo que nem eu, tá tudo certo. Mas, definitivamente, esse canal não é para pessoas que não querem mudar. Então, por exemplo, eu tenho a imperfeição, eu tenho uma rotina absurda. A pessoa dorme de dia, não dorme de noite por meio que opção, por rotina, bebe café o dia inteiro, fuma o dia inteiro, tem muita ansiedade, enfim, faz tudo ao contrário. E essa pessoa não quer mudar a rotina, bom, aí o canal, bem como os vídeos, não são feitos para você. É feito para quem quer uma rotina diferente, mas aceita mudar. Não é como um dos casos, inclusive, que eu não tive engajamento, um dos casos mais difíceis que eu já tive, né, terminou por não adesão, que a mulher, ela falou, eu peguei o remédio lá e tal, mas eu ainda continuo sem vontade de sair de casa, eu ainda continuo, parece que as minhas dores não sumiram. É como se a pessoa esperasse que o remédio fosse milagroso e resolvesse o problema. Então, assim, você não tem que querer remédios que resolvam o problema. Você tem que querer atitudes que resolvam o problema. Por exemplo, sair de casa vai ficar mais fácil se você sair de casa. É um exemplo claro. Então, assim, você tem que agir na direção dos objetivos. Por que que a gente deve investir tempo em uma coisa para se preparar para o objetivo? Por que a gente não simplesmente vai no objetivo? Eu gosto da metáfora que eu criei gravando esse vídeo, acho que pela segunda vez, foi a vez anterior que eu gravei, a metáfora do GPS. O que é o GPS? Se eu sei mais ou menos a direção da onde eu estou indo, eu sei a cidade que eu estou indo, ou para quem mora em cidade grande, eu sei o local que eu estou indo, não exatamente o local, o bairro em que fica, vamos supor. Seria interessante eu simplesmente ir, eu pegar o carro e ir até uma direção. Seria mais interessante eu dar uma olhada na direção que é esse lugar. Por exemplo, pegar o GPS, olhar, esse lugar ele fica nesse ponto de referência, eu tenho que fazer isso, mesmo que eu não use o GPS no caminho, mesmo que eu deixe o GPS desligado, mas eu saber a direção que eu quero ir. E o que é esse saber a direção? Mesmo com o GPS ligado ou não, você está indo na direção que você deseja. E você precisa de tempo para organizar esse GPS. Eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Eu quero ir da minha vida atual para tal vida, né? Tem até um exercício que eles fazem na psicologia ou nas áreas de autoconhecimento. Como você imagina uma semana da sua vida daqui a 5 anos? Aí você coloca lá, no domingo eu faria tal e tal coisa, tal e tal coisa. Na segunda eu acordaria, faria tal e tal coisa em tal lugar. E me diga, como seria a sua vida daqui 5 anos? 5 anos. Você pode até fazer esse exercício se você desejar, depois de terminar o vídeo. E você tem um objetivo então. Você colocou ali, vamos supor, eu quero naquela profissão, atuando daquele jeito, com aquelas pessoas, fazendo aquilo, viajando o mundo, ou podendo tirar férias. Enfim, você descreveu desejos que você tem do momento atual em relação ao momento futuro. E escrevendo esses desejos, você precisa montar um caminho, um GPS que vai do ponto A, que é o ponto inicial, até o ponto B, que é o objetivo final. Então você precisa ter objetivos para atingir isso. Uma das formas é organizando a rotina para ter tempo para ter esses objetivos. É tudo uma questão de prioridade. Então, se você começar a colocar esses objetivos na sua prioridade, 5, 10, 20 anos vão passar do mesmo jeito. Se você não colocar na prioridade, o tempo passa da mesma forma. Então, o que eu oriento é colocar um pouco de foco na vida e recusar um pouco as recompensas imediatas. Em um dos cursos que eu fiz, o professor falava sobre 2 idosos no hospital. Então, por exemplo, tem 2 idosos no hospital. Ele está rodeado de gente.
e o outro vai uma ou duas pessoas por obrigação cuidar dele. E como que é cada um? O primeiro, que está rodeado de pessoas, ele não fica fazendo todas as vontades, ele se controla. Por exemplo, ele tem vontade, né, falando da história de vida, ele tem uma vontade de criança de fazer tal coisa, de comer chocolate. Ele sabe que antes do almoço a mãe dele não deixa, então ele se controla. Ele tem tais vontades, ele está namorando, ele recebe uma cantada, ele tem tal vontade de ser recíproco, ele se controla. Enfim, ele tem os princípios dele e ele acaba seguindo esse princípio durante a vida. E o outro, esse está cheio de gente ali, porque ele se controla, ele controla os impulsos. O outro, ele faz o que ele tiver vontade. Então, tá com vontade de comer doce perto do almoço, ele vai lá e come. Briga com a mãe, ele tá em um relacionamento e alguém canta ele tem outras relações em paralelo, ele possivelmente vai ter filhos em diversas famílias devido a isso, e acaba que as pessoas não gostam muito dele porque ele é muito impulsivo. Então é a diferença. Você quer ser qual idoso? Você quer ser o cara que, se precisar, tá todo mundo te ajudando? Ou você quer ser a pessoa que, se estiver precisando, vai ir pessoas por obrigação cuidar de você? Porque por vontade ninguém vai. E tem uma outra comparação também muito interessante. Se existisse outra pessoa como você, isso seria bom ou seria ruim? Por exemplo, eu digo que se existisse outra pessoa como eu, seria incrível, né? Uma pessoa, digamos assim, um clone, se você fosse clonado de alguma forma, né? Sem ir para ficção e tudo, só indo pro sentido prático. Porque eu sou uma pessoa muito esforçada, eu consigo organizar meus tempos, eu consigo fazer minhas coisas. Então, se tiver uma outra pessoa, o que eu faria? Eu colocaria tarefas para essa pessoa, eu dividiria as coisas, eu faria muita coisa levando em conta isso, né? Até o próprio Naruto, aí, quem gosta de anime, tem um poder ali que o personagem faz, já acho que no começo, no segundo episódio, que é Jutsu Clone das Sombras. Então eu usaria meus clones para fazer o que eu preciso. Eu colocaria eles para estudar enquanto eu descansava. E aí, quando eles são desfeitos, a memória do clone vem pro personagem principal. Isso é bem interessante. É um poder que o protagonista tem no começo e outros personagens acabam tendo durante o decorrer do anime. Devemos investir em organizar para o nosso objetivo, é como ter esse GPS para não nos perder. Respondendo a pergunta que eu fiz. De quanto em quanto tempo eu me organizo? Eu mencionei alguma coisa no episódio anterior, mas eu vou repetir aqui. Eu gosto da organização diária e semanal. O que eu quero dizer com isso? Diária é quando você se organiza todo dia. Por exemplo, eu tenho uma rotina do café da manhã todo dia. E eu tenho uma rotina de sono todo dia, eu tenho uma rotina de almoço meio que todo dia. Ela tem algumas variações, né? Ela não é como os dias não são exatos, né? Não é sempre a mesma coisa, até porque se fosse a vida seria muito chata. Então eu tenho algumas rotinas algumas coisas que é bem diária mesmo. Eu tomo 3 litros de água, eu como minhas refeições e tudo. Só que eu tenho algumas coisas que elas não são diárias. Elas vão para o campo da semana. Por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda 2 horas e meia de atividade por semana. Vocês viram que eles não estão falando de forma diária e nem de forma mensal. Eles pegaram uma forma mais fácil de mensurar, que é a semana, e colocaram. Até porque os dias da semana, eles se repetem, né? Por exemplo, na terça você tem os mesmos afazeres que na outra terça. No fim de semana você tem a mesma estrutura que no outro fim de semana, geralmente, né, rotinas regulares aí. Então você consegue estruturar uma forma melhor. Isso é bem interessante. A questão, para mim, então é diária e semanal. É organizar a rotina. Tudo que eu vou fazer cada dia e cada semana. Por exemplo, saindo daqui, eu vou fazer atividade física. Assim como eu faço todas as terças-feiras às 18 horas. Agora nós estamos numa terça-feira e eu vou fazer atividade física.
Na quinta-feira vou fazer de novo. Na sexta-feira vou fazer de novo. Sexta-feira é vôlei e quarta, quinta e sexta agora outras atividades. Eu vou tentar dar algumas corridas também. Eu até ia hoje, mas eu tive alguns afazeres e a chuva, que é uma limitação para mim. Eu não quero correr com chuva pela questão da saúde. Eu vejo que eu posso estar pegando gripe, pegando alguma questão aí que pode estar sendo pior do que o próprio benefício que eu vou ter da corrida, ou ter que ter tempo de recuperação. Já vi gente que ignora esse fato e corre igual. Não tenho nenhum preconceito, inclusive admiro pessoas que fazem isso, mas não é o que eu quero no momento. Então a estrutura da rotina que eu gosto de organizar é de forma diária e semanal. Vai ter coisas que vai ser toda semana e vai ter coisas que vai ser todo dia. Falar que quando estamos lutando para sobreviver, não podemos fazer mais nada para alcançar nossos objetivos. É o famoso secar gelo, mas eu gosto de lutando para sobreviver. O que isso significa? Se você está só lutando para sobreviver, para conseguir dinheiro, para se alimentar, se você não tem conseguido fazer mais que isso, você está só lutando para sobreviver. Você não está lutando para evoluir. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente, eu oriento a pessoa a seguir uma melhora da rotina, como eu falei no episódio anterior, é você, primeiro, começar a mudar a rotina, de fato. Mas eu não posso porque eu tenho vários impedimentos, isso e aquilo. E se você não pode, é você começar a fazer coisas para que você possa mudar a rotina. Que muitas vezes uma das coisas é mudar de emprego. Como eu citei o caso de um paciente que inclusive seria interessante ele mudar de emprego, não sei se mudou de fato, para ele conseguir reduzir a carga horária intensa que ele tem. Inclusive a mulher dele estava grávida na época, não tive mais contato já há alguns meses, e pode ser que ele consiga, ou que ele tenha conseguido de fato, investir mais tempo nessa nova paternidade. Ele já era pai de uma outra criança. Sem falar no estresse que ele estava perdendo o cabelo, pode ser que ele já esteja conseguindo recuperar, e outros fatores. Então assim, é você estruturar para que você tenha condições financeiras de receber menos, às vezes não ter um plano de saúde, de se estruturar melhor para a vida. Isso é muito importante, tá? É um dos motivos, uma das coisas que você deve lutar para conseguir resolver. Então, se você estiver sempre lutando para sobreviver, você não vai conseguir avançar na tua vida. Lutar para sobreviver é secar gelo. Secar gelo, você seca infinitamente, só que você não resolve. Isso me lembra um filme, inclusive faz muito tempo que eu vi, eu não vou lembrar o nome, que é uma espécie de perseguição. E o que acontece? Tem um cara que ele pegou, ele fez um sequestro, alguma coisa, ele fez alguma coisa relevante ali que chamou a atenção das autoridades. E daí tinha um cara, a autoridade lá, um cara bem questionador, bem interessante o personagem inclusive. E o que ele fez? Ele solicitou algumas coisas, até uma das coisas que ele solicitou pro cara ali era um cara de bombeiro, alguma coisa assim, e tinha um cerco em um determinado local. E lá pelas tantas, o cara começou a analisar o que eu fiz durante o dia. Tudo que ele fez durante o dia que o cara pediu, porque parecia que estava andando em círculo. Aí ele analisou, cara, eu dei um carro de bombeiro para ele. Então a única coisa que ele realmente conseguiu foi isso. Quer dizer que ele pode quebrar o cerco, ele pode sair, porque é carro de emergência, e ninguém vai perceber. Então ele agiu na direção de resolver o problema, não de secar gelo. Ele não ficou tentando secar gelo ou tentando facilitar a vida do vilão. Ele acabou conseguindo resolver o problema, por quê? Porque ele percebeu isso, fez algumas análises e conseguiu resolver o problema. Então, uma coisa é você secar gelo, você ficar só no cerco ali e tal. Outra coisa é você perceber de fato o que está acontecendo. Então você olha e você vê, não, aqui ele conseguiu alguma coisa e se eu não agir de forma rápida, ele vai conseguir se safar. É um exemplo mais radical, como os filmes e as séries são, mas é mais ou menos nesse sentido. Eu não estou querendo secar gelo aqui, estou querendo avançar na direção dos objetivos. Se você tiver que secar gelo por um tempo, seque,
mas depois volte a fazer as coisas, né? Volte a avançar em direção a uma vida saudável. Não é sempre secar gelo a vida inteira, não há quem viva. Então, o que eu devo fazer para começar a melhorar a rotina? Eu vou falar sobre alguns aspectos aqui que eu já mencionei no vídeo anterior, mas é a base de todo o canal. Então, é sono, você começar a regular o sono. Eu não entrei tanto em detalhes, mas eu vou falar mais algumas questões aqui do sono. Por exemplo, pegar a luz natural, a luz do dia, fora de casa, é muito interessante, de manhã, no começo da manhã e no final da tarde. Quando eu digo fora de casa, não é na janela, tá? É fora de casa mesmo. Tem uma medida chamada lux, que é uma medida de luz, e o nosso olho tem uma percepção da luz, né? E dentro de um ambiente, como por exemplo aqui onde eu estou agora, vai estar no máximo 300, assim, chutando alto, com uma luz acesa e o tempo nublado ou chovendo. Então vai estar no máximo 300. Fora do ambiente doméstico, essa medida ela pode estar em torno, né, num dia nublado que nem hoje, 2000 fácil, assim, né, no mínimo. E o nosso olho, ele além de ver, mesmo de olho fechado, ele tem a percepção da luz. Se você baixar no teu celular medidor de lux, só pesquisar, enfim, se você baixar, você consegue ver a diferença. Você mede dentro de casa é uma medida, você mede lá fora uma medida muito diferente. Muito diferente. E essa medida faz parte do nosso ciclo circadiano. Como eu já falei, nós somos seres diurnos, não noturnos. Então o nosso corpo ele responde bem ao dia. E o nascer do sol é um ponto de referência. Ele entende que é importante o nascer do sol e que é importante o pôr do sol, que são indicadores de horários que ele deve dormir. Então, quando você coloca o teu olho no ambiente externo, ele vai pegar isso de manhã e de noite também é interessante para ele entender que já terminou o dia, que já é de noite. É interessante, isso dá um resultado bom no sono. Outro item que eu vou falar agora, mas lembrando que vai ter um episódio próprio do sono, tá? Então fiquem tranquilos, o próximo episódio do sono é sobre a ingestão de cafeína. Então, por exemplo, se você toma café o dia inteiro, a minha sugestão é regule a quantidade e os horários. Comece, por exemplo, tirando dos horários mais tardes, por exemplo, 8 da noite, 6 da tarde, 2 da tarde, vamos supor. Você tira da 8 da noite, espera 1 ou 2 dias, tiro das 6 da tarde, depois tiro das 2 da tarde. E você pode colocar o descafeinado no lugar, que é o mesmo gosto de café, mesmo aroma, mesmo cheiro, tudo. Só vai dar um certo enjoo no começo, porque você não é acostumado não é acostumado sem a cafeína naquele horário, se você toma todo dia. E a única situação que eu vi nos meus atendimentos que não teve resultado, inclusive outro caso que não houve engajamento, é você estar tomando café descafeinado com o cigarro, né? Que o fumante ele mistura nicotina com a cafeína, aí ele mistura nicotina com o café sem cafeína. Então quando ele faz essa mistura, o cigarro vai fazer com que o café seja uma água preta suja, a definição que a pessoa deu. Inclusive por esse e outros motivos ela acabou não engajando nos atendimentos. Então assim, é muito importante que você altere os horários do café, bem como a quantidade. Por exemplo, se você tomar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de café por dia, você precisa alterar a quantidade. Não adianta você só alterar os horários, mas tomar 2 litros no período da manhã. Então assim, isso sem falar na ingestão de água, gente. A ingestão de água é a ingestão mais importante para o organismo. A ingestão mais importante para o organismo humano é a de água. Eu, por exemplo, bebo 3 litros todo dia. Já bebi 3 litros hoje, inclusive já estou sentindo sede nesse vídeo. Próximo ponto é a alimentação. Então a alimentação é um ponto bem relevante, não só de você se alimentar bem, mas no sentido comportamental em si. E o que é comportamento? Comportamento é tudo aquilo que você faz, tudo. Numa demanda comportamental, né, que eu sou psicólogo comportamental, podem chegar pacientes com 2 demandas: comportamentos a aumentar e comportamentos a diminuir. Ponto. Só isso, né? Dá para chegar. O que seria isso?
a pessoa quer aumentar o comportamento de fazer atividade física e a pessoa quer zerar o comportamento de fumar. São demandas corriqueiras, isso acontece muito no meu dia a dia. Então, o comportamento de se alimentar, digamos assim, é analisar também o ambiente, é não ter besteiras em casa, é se organizar de uma forma que seja fácil se alimentar de forma saudável, que seja gostoso e que você às vezes nem sinta vontade de pedir um tele, de pedir um X, né, uma pizza. Tele é tele entrega. Se você tem o que você precisa, você não vai querer fazer isso. E é extremamente importante que você consiga diminuir a frequência disso. Eu não estou falando de zerar. Zerar, por exemplo, eu considero comportamentos como se cortar, usar drogas, ou se você tem, por exemplo, uma dependência química com a bebida alcoólica, aí sim eu considero zerar. Mas tirando esse caso, eu não considero zerar o comportamento de pedir. Até porque é um lazer e é uma coisa que você pode fazer durante a vida. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu vejo problemas em pedir todos os dias. Que inclusive eu já vivenciei, né? Morei perto de uma pessoa que todo dia chegava o cara entregar lanche. Assim, e a saúde das pessoas dessa casa fica horrível, né? Fica horrível. Então, assim, o que eu sugiro é diminuir a frequência. Se você pede 2, 3 vezes na semana, de repente começar a diminuir para uma vez a menos, até que fique uma vez na semana. E depois, quem sabe, você pode deixar uma vez a cada 15 dias, é opcional, né? Não é, uma vez na semana não é tão ruim quanto todo dia, então é menos pior. Outro item relevante, né, a alimentação tem que ficar muito de olho no ambiente. Não adianta você, eu quero fazer dieta com um armário entupido de doce. Não, gente, não. Você tem que ter noção que quando você for fazer as compras, você não vai ter doce. Você não vai ter doce em casa. Vai ter que ser difícil ter doce. Então, é uma regra, né? Um exemplo dos fumantes, só para encerrar esse ponto, que o fumante, por exemplo, ele gasta tanta energia com o cigarro que se ele acordar de madrugada sem cigarro, com vontade de fumar, ele pega o carro, vai até o posto de gasolina, compra o cigarro e volta para casa. Gente, olha o tanto de energia que ele gastou, ele saiu de madrugada. Eu vi relatos aí pela comédia que eu acompanho. E para analisar que outro vício a gente faria isso. Pela comida a gente não faria isso. Pela comida, né? Tô com vontade de doce. Cara, é muito difícil. Talvez a exceção da vontade de gestante, né? Vontade grávida, mas tirando isso, né? Não conheço. Tratar as doenças físicas, né? Consultar no médico, ver se você tem anemia ou depressão, por exemplo. Ver se você vai começar a emagrecer, se tem alguma alteração hormonal que vai dificultar, porque às vezes você vai fazer atividade física e regular a alimentação e não vai resolver em nada. Então tem que ficar muito atento a isso. Outro item relevante é atividade física. Relevante não, essencial, né? Atividade física. Então você começar a praticar algum tipo de atividade física que você pode praticar. E para fechar, né, com chave de ouro, eu gosto de falar da meditação, que inclusive vai ter um episódio sobre meditação. Eu já gravei uma vez ele, vou regravar ele agora numa qualidade melhor e vou disponibilizar para vocês. Inclusive desse episódio, os exercícios práticos que serão feitos, eles serão cortados em vídeos menores também, assim como esses vídeos têm alguns cortes menores, mas lá todos os exercícios vão estar cortados para vocês aproveitarem um pouco melhor. Essas são as alterações que eu indico para vocês melhorarem a qualidade de vida de vocês. E eu volto para aquela questão, por que não aceitar as recompensas imediatas de começo? Por que eu não aceito? Você tem a opção de aceitar, dependendo dos teus princípios, dos teus objetivos, não tem nenhum problema, mas você tem a possibilidade de não aceitar e simplesmente, né, aceitar crescer na vida. Então, assim, é interessante, a longo prazo você vai atingir seus objetivos se você focar neles, se você não estiver dando tanta atenção assim para a questão das recompensas imediatas. Esse é um ponto que eu estou trazendo aqui. Mas, de novo, se você quer focar nas recompensas imediatas, é uma questão sua, tá? Dentro dos comportamentos, você pode agendar as recompensas imediatas.
Como, por exemplo, você separou um horário do teu dia ali que você considera lazer. Não, agora eu vou mexer 30 minutos no Facebook. Você ir lá e mexer 30 minutos no Facebook. Até uma comparação, né, de vícios, que, por exemplo, tem vícios em redes sociais, vícios em jogos. Por exemplo, se a pessoa bebe, né, que é uma comparação que fazem, a pessoa consegue viver uma vida sem beber. Talvez não colocar vinagre na salada, evitar o contato com o cheiro forte do álcool. Enfim, vai ter atitudes que a pessoa consegue lidar sem beber. Mas agora, se a pessoa é viciada em jogos ou em redes sociais, pelo celular, ela não tem como viver no mundo moderno sem o celular. Então já é um vício um pouco mais difícil, um pouco diferente de lida. Então assim, é uma opção, né? Você colocar no teu dia a dia ali momentos em que você pode mexer nas redes sociais sem nenhum problema. Isso é tranquilo, eu não vejo como um problema. Eu vejo como um problema quando você acredita que vai fazer uma coisa e acaba sacrificando aquilo para ficar nas redes sociais. Aí eu vejo como um problema. Então, a longo prazo, para pensar, se você fazer tudo o que você quer, tudo o que você planeja por 5 anos, como seria a sua vida? E eu acredito que seria muito melhor. Avaliando, indo na direção certa, é como ir na direção certa dos objetivos durante 5 anos. Eu quero ir para tal lugar, eu pegar um voo aqui na frente, ir em linha reta para aquele lugar e chegar lá da forma mais rápida possível. Um jatinho particular. É muito funcional, é extremamente relevante. E se você quer ter mais energia, foco, disposição, você tem que agir na direção do objetivo. Você tem que agir na direção do objetivo. Qual a vantagem de ter claro as prioridades? Então é importante você ter claro as prioridades para você conseguir agir na direção delas. Não adianta você simplesmente, eu quero ser o melhor psicólogo do mundo, ponto. Mas é muito vago, é muito vago, porque eu posso ser o melhor psicólogo pesquisador, eu posso ser o melhor psicólogo clínico de tal abordagem, eu posso ser o melhor psicólogo clínico de outra abordagem, eu posso ser o psicólogo do esporte, é muito vago. Agora, se eu colocar, não, eu quero tal e tal conquista, eu quero tal e tal outra conquista, eu quero estudar tal e tal coisa, bom, aí tá bem claro. Aí você conseguiu especificar bastante. É importante estar bem específico, tá? Inclusive falando em metas, tem metas SMART para quem conhece aí, que o primeiro item é específico. Eu não vou falar do metas SMART nesse episódio, mas se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre metas, eu coloco, né, o vídeo do SMART, que é bem interessante, é em inglês, mas é bem traduzível, é bem interessante aí para quem tem esse interesse. O que é lazer e o que deve ser tomado cuidado? Então, na rotina você deve ter lazer também. Eu tenho bastante lazer na minha rotina, embora ela seja extremamente produtiva. Então, esse lazer ele é essencial para a sobrevivência humana. Você precisa ter lazer, mas você deve tomar cuidado com os excessos. Então, eu não posso ter 6 horas de lazer por dia, a menos que eu tenha me preparado para estar de férias e para ter essas 6 horas. Senão, se eu estou na direção de um objetivo, tanto na parte ainda de secar gelo, como na parte de ir na direção mesmo, de construir o que eu quero, 6 horas por dia é muito tempo, gente. Eu estou falando de 25% do nosso tempo. Então, assim, se você não está preparado para isso, você vai enfrentar as consequências, e uma delas é não crescer, e outra delas é até regredir. Mas aí você deve tomar cuidado também com a exaustão. Você deve tomar cuidado com a exaustão. Não dá para ir demais também, ir na direção de forma exagerada. Eu recomendo começar pelo sono e, seguindo, né, esses itens que eu falei, investir em algum deles caso precisar, e ver os vídeos desse canal para melhor compreensão do conteúdo. Como avançar gradativamente nos objetivos. Por exemplo, a atividade física é algo bem nítido para avançar. Eu quero fazer 3 horas de caminhada por semana. Eu aguento caminhar 7 minutos. Então qual que é a indicação? Você sair para caminhar todo dia esses 7 minutos. Todo dia. Até aumentar para 10. E aumentando 15, 20, até chegar em 1 hora. Chegou em 1 hora, aí você para de fazer a caminhada todo dia e começa a fazer a caminhada 3 vezes na semana de 1 hora.
Esse é o objetivo. Você vai avançando gradativamente. Você começa às vezes só colocando a roupa. Depois você coloca a roupa e caminha 1 minuto até o portão. Aí você caminha 1 minuto e volta. Aí vai indo. Até que você atinge seus objetivos. Até que você consegue 1 hora. Quem tem aquela frase, toda jornada de 100 mil milhas começa com 1 passo. Eu não sei exatamente o valor se é 100 mil milhas, enfim, é uma frase nesse sentido, mas ela começa com 1 passo, um único passo. Então, leve isso em conta. Como melhorar? Então, você melhora 1 ponto por vez. Você melhorou o sono, aí você melhora a atividade física, aí você melhora a alimentação, já faz os exames médicos, começa a meditar, começa a organizar melhor a estrutura geral da rotina. É uma coisa por vez. Nunca deve ser tentado tudo ao mesmo tempo. Aí você não consegue fazer nada e fica pior do que estava antes. Então sempre tenta uma coisa por vez. Eu recomendo começar pelo sono e avaliar aí alguns pontos que eu vou falar no próximo episódio para você ver se você está com um sono regular. E práticas para melhorar a qualidade do sono. Então eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vídeo. Avalie o vídeo, clique no botão gostei ou no botão não gostei, da forma como você se sentir melhor, como foi o vídeo para você. Pode deixar nos comentários o motivo ou também algum comentário, alguma sugestão do vídeo. E eu vou deixar na descrição o contato para o meu canal do Telegram, que é para mim postar quando tiver vídeos novos no grupo e quando tiver também alguma novidade, conteúdo exclusivo toda semana também no Telegram. E vai ter um questionário junto com as redes sociais na descrição, contendo 10 perguntas desse vídeo. Então você pode responder 10 perguntas assim lá desse vídeo e depois vai aparecer o gabarito para ver o que você acertou e o que você errou, explicando bem certo por que é cada alternativa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero ver vocês no próximo episódio. Até mais!